Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Victor Diniz, eu sou aluno do curso de Biomedicina da Unifunvic de Pindamonhangaba. E hoje eu vim aqui para falar um assunto muito legal com vocês, que é a tênia, né? A tênia, ela é um parasito e que dentro das classes dos parasitas, ela é um parasito que geralmente ela assusta muito. Por quê? Porque é um parasito que ele tem vários metros de comprimento e quando a gente vê ele macroscopicamente, realmente a gente fica meio que assustado pelo, pelo realmente o comprimento que ele chega a ter na sua forma desenvolvida, na sua forma evolutiva mesmo. Mas enfim, aqui vai ser um bate-papo muito tranquilo, que eu vou falar desde o ciclo de vida, como que a tênia acomete os humanos, eu vou falar sobre os tratamentos, a forma evolutiva da doença, e vai ser bem legal, vai ser bem direto, bem didático, beleza? Para a gente começar de maneira muito eficiente, o que é a tênia? Né? O que é? A tênia ela é um parasito, aonde ela acomete humanos. Mas ela não atinge humanos diretamente. Ela precisa de um hospedeiro intermediário. E esse hospedeiro intermediário pode ser dois. Pode ser tanto os bois, bovinos, ou os porcos, os suínos. Então, para que esse parasito faça o seu ciclo de vida completo, ele precisa exclusivamente de um humano, de um bovino ou de um suíno, beleza? Então vou contar uma historinha aqui para vocês, fictícia, mas que vai ser bem didática para vocês entenderem como que funciona o ciclo de vida desse parasito, beleza? Vamos lá. O Sr. José, o Sr. José, ele tem um sítio. E nesse sítio ele tem uns gados que é para consumo da família mesmo. Ele tira leite e alguns ele abate no final do ano para poder fazer um churrasco com a família. Beleza. E o que acontece? O seu José, ele trabalha na roça também, né? Ele tem as plantaçõezinhas dele lá. E um dia ele tava com uma dor de barriga. Uma dor de barriga. E ele tava longe da casa dele. Ele tava no pasto lá e tava longe da casa dele. E ele falou: pô, rapaz, não vai dar tempo de chegar em casa. E ele foi e fez a sua necessidade no pasto dele lá num cantinho, guardadinho lá no. Perto do matinho lá. E o que acontece? O gado dele, o gado do seu José, que ele no final do ano ele abate, pasta por ali. Ou seja, ele caminha, ele come tudo que tem naquele pasto. E o seu José, infelizmente, ele estava contaminado com a tênia. Vocês acreditam nisso? Ele estava contaminado. E aí, o boi que pasta naquele lugar foi contaminado também, né? Então o seu José, que já estava contaminado com tênia, com tenias, ele já estava com um parasita, ele defecou com cistos, ou seja, com ovos de tênia. O gado, por sua vez, foi contaminado e nele acontece algo diferente. O parasito ele não evolui de forma larval, ou seja, ele não fica com todo aquele comprimento no bovino ou no suíno. O que acontece? Como o bovino e o suíno é um hospedeiro intermediário, ele fica com parte da evolução do parasito. Ele fica em forma de cisto intramuscular. E aí que está o problema. Quando o seu José, no final do ano, vai fazer um churrasco com aquele boi que foi contaminado, ele vai ingerir os ovos que estão intramuscular, ou seja, dentro do músculo do boi. E aí a gente fecha o ciclo, aonde o seu José, contaminado, defecou, contaminou o solo, o boi foi contaminado, o seu José comeu a carne do boi e foi contaminado novamente, né? E aí a gente fecha o ciclo do da tênia, né? E como que é essa tênia, né? Como que é o formato dela, como que ela é? Ela é um parasito que ela pode chegar até 10 metros de comprimento no estômago humano, que é o seu hospedeiro final, e ela vai ter o corpo achatado com proglótodes, ou seja, ela vai ter um corpo achatadinho com algumas septações, com alguns segmentos cortadinho, tudo bem? E na forma final, no hospedeiro final, que é o humano, ela pode acometer de duas formas. A forma
da teníase, que é onde o parasito ele se desenvolve no intestino do humano e fica aquele comprimento todo que eu acabei de comentar para vocês. Ou pode acontecer também a cisticercose, que é a mesma coisa que acontece nos bovinos e nos suínos, que é o ovo intramuscular, né? Mas nesse caso é no humano. E no humano pode acometer também olhos e sistema nervoso central, que é muito perigoso e que pode levar até sequelas, né? Então, recapitulando, a gente sabe o que é a tênia, a gente sabe quem que são os hospedeiros, a gente sabe como que é o ciclo de vida e o que falta a gente saber? Tratamento, como que a gente trata quando já está contaminado e como que a gente quebra o ciclo de vida para poder fazer com que não haja mais a contaminação das terras do seu José lá, que né, o seu José não aguenta mais ter dor de barriga enquanto ele está trabalhando. Ele precisa trabalhar e não aguenta mais ter dor de barriga. Então vamos ajudar o seu José. Vamos lá. Para a gente poder, primeiro, tratar o seu José, é de uma maneira muito tranquila. Existe hoje, né, fármacos que são muito eficientes, né, em parasitose. Nesse caso, o recomendado é o albendazol, beleza? E para se quebrar o ciclo de vida desse parasito, a gente tem várias janelas que a gente pode atuar. A primeira é a gente ter um controle sanitário mais eficiente na produção de carne. Ou seja, a gente conseguir identificar que o bovino ou que o suíno está contaminado e não, né, comercializar a carne ou não consumir a carne daquele animal. E aí a gente consegue fazer uma quebra do ciclo, né? Uma outra janela que a gente pode quebrar esse ciclo é na hora do preparo do alimento. Quando o seu José fosse fazer um churrasco no final do ano com a família dele, ele, né, não poderia comer aquela carne mal passada, aquela carne com sanguinho, porque ela não atingiria a temperatura necessária para que houvesse a eliminação do ovo do parasito, né? Então, nesse caso, seria interessante que o tempo de cozimento, se ele fosse cozinhar a carne, ou de assar, fosse maior e atingisse a temperatura ideal para a eliminação, né, da parasitose, né, da tênia, do ovo de tênia, da carne que seria consumida, né? Então, a parte aonde a gente quebra esse ciclo não é nada extraordinário, não é nada fora da curva, nada fora da caixinha. É algo que pode ser feito apenas com acesso à informação. Se o Sr. José soubesse o que é a tênia, soubesse como ela age e soubesse o que ele pode fazer para ele não adquirir novamente, com certeza o Sr. José não seria cometido novamente com essa parasitose. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um vídeo muito didático, muito direto, muito rápido. Tem como aprofundar mais nesse tema, mas para uma atividade de extensão, acredito que foi muito, muito proveitoso. Espero ver vocês aqui novamente e até breve.